Olá pessoal, olá YouTube, cá estou eu de novo e hoje trago-vos aquele vídeo que eu prometi fazer sobre esta solução. E pessoal, esta solução ela tem sido muito boa para mim. Eu adquiri dois Toolkit RCs, um em branco e um em preto, como vocês podem ver, e esta solução ela tem sido muito boa. Muito boa porquê? Porque eu consigo, como já vos mostrei, transferir energia de baterias, e, ou seja, o nosso input ela é dos 7 aos 30 volts, ou seja, nós podemos ligar aqui baterias ou transformadores entre os 7 e os 30 volts. Tem duas saídas de ar, ou seja, duas ventoinhas para arrefecimento do próprio carregador. Temos aqui então a saída do XT60 para carregar as baterias, com a slot para ligar os JSTs de 2S até 8S, desculpem, a 1S não é preciso balancear, ou seja, não é preciso fazer o balanceamento. Deste lado aqui temos então uma saída 5 volts a 2.1 amperes, ou seja, via USB, com a qual podemos carregar os nossos telemóveis, e temos uma saída para o servo, ou seja, para os motores dos radio controls, ou seja para os motores, seja para o servo, ele serve para testar então essas soluções. Temos um display aqui, como vocês podem ver, uma rodinha em que nós fazemos a seleção e um exit. Esta bateria aqui, vocês já conhecem, é a bateria que eu utilizo no meu barco a 12 volts, o meu barco insuflável com motor de 12 volts, e esta bateria ela tem cerca de 60 Ah de capacidade. Eu já vos mostrei estas soluções, o Cellmeter 8, que me permite monitoramento das baterias e o próprio balanceamento. Ou seja, este Cellmeter 8 ele permite-me balancear, porque tem umas resistências cá dentro, no seu interior, e permite-me balancear. Mas estas soluções elas permitem carregar as nossas baterias e fazê-lo de forma balanceada. Neste caso aqui nós só estamos a descarregar a bateria e a encontrar o seu equilíbrio, ou seja, a equilibrar as ligações dos packs em série. Ou seja, nós temos aqui 30 células, mais 30 células, mais 30 células. São 3 packs em série, 3 packs de 30 células. E convém as células estarem todas à mesma tensão. Como podem ver aqui, o 1S está a 3,99, o 2S 3,99 e o 3S a 4,02. Isto significa então que o 3S está com tensão superior aos outros dois. O que o Cellmeter faz é encontrar esse mesmo balanceamento. Mas nós estamos aqui para falar do Toolkit RC M8. Então eu vou ligar esta solução. Esta bateria é de 12 volts. Como eu vos estava a dizer, nós podemos ligar baterias desde 7 volts, ou seja, 2S, até 30 volts, ou seja, perto do 8S. E então, aquilo que eu vos quero mostrar é como é que esta solução ela funciona. Vou fazer aqui um pouco de zoom. Como vocês veem, nós temos 4 opções de menu. Temos o Charger, temos o Measurer, ou seja, o medidor. Temos o Output, que é o output seja em amperes, seja via USB para carregar os telemóveis ou para os motores dos drones e dos aviões telecomandados, essas coisas todas, e os settings. Nós vamos primeiro aqui ao setting, porque nos settings nós podemos alterar muita coisa nesta solução. Carregamos então no Enter e nós temos aqui em primeiro lugar o Lowest Input, ou seja, eu coloco aqui a tensão mínima a que esta bateria que nós estamos a utilizar para carregar outras, ela pode descer. Neste caso eu tenho 10.5 volts. Como esta bateria é uma bateria 3S, eu posso diminuir este valor até aos 9 volts. Porque a 9 volts, se a bateria estiver equilibrada, aquilo que acontece é que, 9 volts, como vocês podem ver, aquilo que acontece é que se ela estiver equilibrada, quando a bateria atingir os 3 volts em cada um dos 3 packs, esta solução vai deixar de carregar a outra bateria. Depois temos o Input Power, que são 350 watts. Temos a temperatura de segurança, 60. Temos a temperatura externa de segurança, que são 40. Mas nós podemos alterar todos estes valores. Ou seja,
O input power, aquilo que eu estou a retirar da bateria, ou seja, o número de watts que eu estou a retirar desta bateria. Neste caso aqui as temperaturas, os 60 graus, nós podemos alterar também, saindo a temperatura exterior. E aqui podemos controlar o número de minutos que esta solução vai estar a funcionar. Eu tenho 180 minutos, esses 180 minutos depois ele deixa de carregar. Mudando então mais uma vez, Discharge Mode. Como vocês veem aqui, eu tenho o Discharge Mode em Recycle. Recycle quer dizer o quê? Quer dizer que se eu estiver a descarregar, eu vou tirar um pouco de zoom, mas se eu estiver a descarregar esta bateria, eu com o Recycle selecionado aqui, a energia que eu estou a retirar desta bateria vai ser restaurada para esta. Ou seja, quando eu estou a fazer um teste de descarga, eu estou então a carregar esta solução. E isso é muito bom porque nós não vamos desperdiçar energia. Nestas soluções há resistências internas lá dentro que me podem descarregar e balancear a bateria, como eu vos estava a dizer. Eu posso também ligar aqui aquelas 3 lâmpadas que eu já vos mostrei e ao mesmo tempo estar a descarregar esta bateria, mas eu irei estar a desperdiçar essa energia. Com este Discharge Mode no Recycle, aquilo que eu irei fazer é descarregar esta bateria e conseguir basicamente que essa energia vá para a bateria que está a alimentar o carregador. Isso significa então que é uma boa solução porque nós podemos reaproveitar a energia mesmo quando estamos a testar uma bateria em descarga. Aqui S-Bus Value é o wide, mas isto tem a ver com os servos. A backlight nós podemos controlar a iluminação, ou seja, mais brilho, menos brilho. Eu gosto de ter o setting no menos brilho, no 1, e gosto de ter o contraste também no 1. O buzzer eu coloquei em off, porque este buzzer ele é muito entediante, ou seja, tal como no IMAX, ele faz muito barulho. Quando nós terminamos um teste, aquilo que acontece é que o buzzer vai fazer esse barulho. Mas como eu vos estava a dizer, nós temos aqui no Discharge Mode Recycle o Wide, que é a linha do S-Bus, para quando estamos a controlar os servos ou os motores, a backlight, o contraste e o buzzer. E então, o idle beep, já viram que temos um menu muito vasto. O idle beep, que significa quando nós terminamos o teste, ele vai pescar. Se nós tivermos o buzzer desligado, ele vai flashar, vai dar flashes de luz para nós sabermos que o teste terminou. O Hub Support tem a ver com nós fazermos o download do software mais recente para estas soluções e colocar no nosso firmware, ou seja, colocar no chip que está cá dentro as definições mais recentes dadas pela Toolkit RC. Temos o Knob Wheel, que é o normal, isso permite controlar aqui a reação do nosso seletor. Este seletor nós podemos adaptá-lo a ser normal, slow, ou seja, mais lento, ou então fast. Se nós carregarmos no fast, estão a ver, é muito mais rápida a forma com que nós atingimos, ou seja, só com um toquezinho ele passa logo para o outro menu. Eu gosto de ter isto no normal, porque o normal parece-me bom. Nós na linguagem podemos mudar a linguagem, não existe português, eu tenho em inglês. Podemos voltar aos valores de fábrica se nós formos aqui ao default e confirmarmos. Mas nós neste momento já selecionamos os 9 volts de mínimo desta bateria. Podemos então começar a carregar no charger ou a descarregar. Então aquilo que nós vamos fazer é isso mesmo. Vamos aqui ao charger, que é o carregador. Vamos selecionar. E como vocês veem, eu já tenho aqui um setting programado, aqui outro, aqui está o new e aqui está o new. Isto são settings que nós podemos pré-programar para podermos ter baterias a carregar sem fazer grande coisa. Por exemplo, aqui eu tenho o Leon 6S e o Leon 6S ele é uma bateria de 24 volts que totalmente carregada vai aos 25.2, mas que a sua tensão nominal é 24.60. Tendo em conta que eu estou a utilizar o setting Leon. Eu vou-vos mostrar então, vou entrar aqui no Enter.
e eu posso, em vez de Li-ion, carregar as baterias Nickel Metal Hydrate, PB, que são as baterias de ácido, voltando atrás, as LiFePO, as Li-HV, que são aquelas que têm mais tensão, vão aos 4,35, e as LiPo, que vão a 4,20. Como eu já vos falei várias vezes, eu só gosto de carregar as minhas células como se fossem células Li-ion. Células Li-ion, elas atingem no máximo 4,1 volts. As LiPo atingem os 4,2. Estas células, as 18650, elas são Li-ion e não LiPo. Por isso é que alguns carregadores, quando as carregam aos 4,22, aos 4,20, significa que nós estamos a estressar um pouco as baterias. Como eu vos estava a dizer, eu gosto de selecionar o Li-ion, como vocês veem aqui, e isto vai fazer com que este setting que eu já coloquei ali vai fazer com que eu carregue a 1 A, que eu descarregue a 0,5 A. Depois tenho o storage, ou seja, quando eu quiser armazenar uma bateria e colocá-la na tensão nominal, eu posso fazê-lo, indo aqui ao storage. Ao discharge, eu vou descarregar a bateria até uma determinada voltagem e o charge. Voltando então atrás, como eu vos estava a dizer, eu aqui tenho o setting para o Li-ion 6S. Como vocês veem aqui, tenho o LiPo automático aqui e o Li-ion automático aqui. Qual é a diferença do Li-ion automático? O Li-ion automático é que ele reconhece logo a bateria que nós temos cá ligada. Nós neste momento não temos bateria nenhuma ligada. Então aquilo que eu vou fazer será ligar a nossa bateria que temos aqui. Ligando aqui o XT60 e ligando deste lado o JST. Este fio desta bateria é um pouco forte. Tenho que o dobrar aqui um pouco. Mas como vocês veem, eu já a coloquei cá. E neste momento vocês veem a tensão da bateria. Ou seja, automaticamente, por isso é que eu tenho o LiPo automático, automaticamente ele reconheceu a tensão da bateria e que ela é uma 3S. E neste caso eu vou carregar a 2,5 A, descarregar a 4 A e tenho os mesmos settings storage, discharge e charge. No Li-ion, aquilo que acontece é que é o Li-ion automático, ou seja, basicamente a tensão é a mesma, só que nós vamos carregar no máximo a 4,1 volts. Como eu já vos disse, as células 18650 nós podemos carregar a 4,2. Eu só faço isso quando testo no Litocala, e quando as testo no Litocala eu carrego então a 4,2 volts e depois o Litocala no Norteste vai descarregar a bateria e dizer-me quantos mAh ela conseguiu armazenar. Nós podemos selecionar aqui um New e depois podemos carregar nos settings. Como eu já vos disse, isto são pré-settings que eu fiz. Se eu carregar aqui, eu vou entrar então no setting. Ele está como LiPo automático, mas se eu carregar aqui novamente, eu posso selecionar outro tipo de bateria. Neste caso eu podia selecionar uma PB. PB 1S vai até aos 2,4 volts, ou seja, ele está-me a detectar que eu tenho uma 5S como PB, ou seja, 11,5 volts, significa que eu tenho baterias de ácido, 5 baterias em série, ou seja, eu aqui só já tenho outros settings. Mas se eu alterar, por exemplo, para uma Li-ion, eu tenho todos os outros settings que estão aqui. Eu posso colocar e alterar a tensão do próprio Li-ion, como vocês veem. Eu posso colocar que este quer carregar a 4,15, isto para não carregar as células acima dos 4,2, mas aquilo que eu faço normalmente é carregar até 4,1. Isto porquê? Porque quando nós estamos a carregar a 4,1, o carregador ele vai carregar a célula e vai impedir que ela passe dos 4,1. Neste caso, ele automaticamente diz-me que é uma 11, está a 11,5 volts e é uma 3S. Estamos a carregar a 2 A e a descarregar a 2 A. Então aquilo que eu vou fazer é, neste momento, se eu fosse para o storage, eu clicava aqui e no storage, input limit é sempre, como eu estou a fazer o recycle,
desta bateria, aquilo que acontece é que basicamente esta bateria vai descarregar e carregar aquela, e o máximo de input que aquela vai receber será os 12.5. O discharge ou charge, se ela estiver abaixo dos 3.75, indica-me a que tensão eu vou descarregar esta bateria. Eu posso pôr na tensão nominal que eu quiser, como vocês podem ver. Ok? Eu posso colocar 3.80, eu posso colocar 3.85 e ele vai-me descarregar de forma balanceada a bateria até essa tensão. Eu normalmente ponho 3.75, que era o que tinha aqui, e se eu carregar no OK, nós começamos então a descarregar algumas células e a carregar outras. Como vocês podem ver, a 1 está a 3.72, a 2 a 3.76 e a 3 a 3.94. Neste momento aquilo que ele está a fazer está a descarregar, como veem aqui, temos a luz a pescar ali, a acender. Isso significa que as resistências internas estão ligadas para descarregar estas duas. No caso da 1S, ele está a carregá-la aos 3.75, como vocês reparam. Temos aqui a contabilização dos mAh que nós estamos a fornecer à bateria, quantos watts nós estamos a retirar daquela outra bateria, a temperatura a que está o carregador, a quantos amperes estamos a retirar da bateria. Nós estamos a retirar 1.6 amperes daquelas duas células. A bateria estava a 11,5, neste momento está a 11,40, porque nós estamos a descarregá-la e a colocá-la em equilíbrio. Então, este é o modo em que nós estamos a ver a tensão individual de cada uma. Se rodarmos, nós vamos ver a que tensão se encontra a nossa bateria que estamos a utilizar para alimentar o carregador, quantos watts-hora nós já retiramos, ou nós já inserimos naquela bateria, porque estamos a descarregar esta. Se nós estivéssemos a carregá-la, estaríamos a retirar energia então dali, e o número de watts-hora seria o que aquela bateria já forneceu. Aqui vocês podem ver os miliohms de resistência de cada uma das células. É por isso que eu vos digo que este carregador ele é muito completo. Eu vou parar então o carregador de trabalhar, vou sair novamente no Exit e já tenho aqui mais um setting, como vocês viram, no New. Se eu quiser anular algum destes, é ficar a carregar aqui durante um pouco, viram? E já tenho um New ali outra vez. Ou seja, eu fico a carregar em cima e ele retira-me todas as pré-programações que eu já fiz. E podemos então programá-lo de novo. Eu vou então programá-lo de novo para vocês verem. Lipo automático, ele automaticamente detecta-me qual a célula, mas eu, como vos disse, eu altero para Leon. Isto porquê? Porque as Leon só carregam 4.1 volts. Eu estou a repetir, mas eu não gosto de estressar as células 18650. Prefiro estressar-vos a vocês e explicar-vos como nós podemos carregar de forma segura as nossas baterias. Como já viram,